Eu sou Andréia Bossóis, está no ar o programa Mentoria em Foco. Eu sou Andréia Bossóis, eu tenho um encontro marcado com você todos os dias às 21 horas no programa Mentoria em Foco, aqui na Rede Alto Tietê. Hoje o nosso programa com o conselheiro jurídico, Dr. João Espírito Santo. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor, ao nosso programa Mentoria em Foco. E hoje falaremos sobre um assunto muito especial. Antes disso, você que ainda não conhece o Dr. João, doutor, por gentileza, se apresente para nós. Olá, Andréia, tudo bem? Bom, eu sou um advogado com 45 anos de atuação profissional. Meu foco de atuação é o foco empresarial, para grandes e para pequenas e médias empresas também, né? E nesse sentido estamos aqui para colaborar um pouquinho com aquilo que a gente sabe, né, com relação a tirar as dúvidas do dia a dia dos empresários. Muito bem, muito obrigada pela presença, doutor. O assunto que eu gostaria de tratar hoje é sobre a Lei da Liberdade Econômica e a mudança nas relações de trabalho. Nós sabemos que a lei foi assinada pelo então presidente Michel Temer, trazendo algumas mudanças estruturais nas relações de trabalho, e então foi normalizado o tal prestador de serviço PJ. Você aí em casa sabe o que é isso? Explique para nós o que é um prestador de serviço PJ, doutor. Bom, André, antes de falar especificamente do prestador de serviço PJ, vamos entender um pouquinho que essa lei da liberdade econômica, né, é uma lei de 2017, e que nas relações de trabalho ela mexeu bastante na questão da terceirização, tá? No sentido de que antigamente só era aceito que a terceirização, que a minha empresa terceirizasse serviços que não fosse da atividade fim da empresa, tá? Então, por exemplo, se eu sou um escritório de arquitetura, tá? Eu poderia terceirizar e tomar mão de obra de terceiro para trabalhar na minha empresa, mas eu não poderia fazer isso na minha atividade fim. Tá. Com esta lei... No seu exemplo, eu não poderia contratar arquitetos, sim, sendo uma mão de obra terceirizada. Exatamente. Hoje, com essa lei, a lei tornou possível que a terceirização também ocorra na atividade fim. Ok? Só que, veja bem, terceirização é um pouco diferente dessa contratação de um profissional, digamos assim, na forma de pessoa jurídica. Ok? Ok. O que é terceirização? Eu teria que contratar uma determinada empresa, certo, que trouxesse profissionais para trabalhar dentro da minha empresa. Um exemplo muito simples que você vai saber reconhecer são os seguranças de shopping, né? Exatamente. Tá? A administradora do shopping contrata uma empresa que presta serviço de segurança através de terceiros, profissionais terceiros, né? Isso, exatamente. Era um exemplo clássico, né, que você lembrou bem, terceirização, serviço de segurança, serviço de portaria, tá? Limpeza, né? Certo? Que, na verdade, não é a atividade fim daquela empresa. O shopping não tem por atividade fim a limpeza, a portaria, né? Uma indústria, por exemplo, né, o objetivo dela é fabricar os produtos e vender os produtos que ela industrializa, né? Mas, na parte de portaria, na parte de segurança, ela terceirizava e contratava uma empresa que provia essa mão de obra. Ok? Agora, quando nós estamos falando da contratação de um profissional na forma de pessoa jurídica, nós aí não estamos falando de uma empresa que vai contratar uma outra empresa e que vai colocar N profissionais para fazer um serviço lá, terceirizado. Ok? Nós estamos falando da contratação de um profissional específico. Tá? E aí surgiu no mercado esse termo chamado pejotização. Né? E que muita gente usa como sinônimo de coisa errada, né? de coisa fraudulenta. Né? Na verdade, não é isso. Então, existem regras, existem condições para que você possa contratar alguém na forma de pessoa jurídica. E quais são essas regras? Bom, o que nós temos que ver? Primeiro, vamos olhar a coisa para o lado do profissional. Tá. Do profissional que vai ser contratado.
Um profissional que vai ser contratado, ele pode trabalhar numa empresa naquela forma clássica de contratação pela CLT, como se fosse um empregado, efetivamente registrado, com todos os direitos trabalhistas. Perfeito. Bom, o que levaria o profissional a entender que deve ser contratado como pessoa jurídica e não como empregado? Tá? Porque normalmente esse profissional está procurando uma liberdade maior. Certo? Ele poderia, por exemplo, não querer trabalhar unicamente para uma empresa, a tal da exclusividade, né? Exatamente, exatamente. Então, veja bem, se eu, por exemplo, como profissional, se eu trabalho, eu sou advogado, eu posso ser contratado como advogado, empregado de uma determinada empresa? Posso. Mas ao fazer isso, eu vou ter a minha liberdade um pouquinho cerceada, digamos assim, porque eu vou trabalhar exclusivamente para aquela empresa, eu vou ter que cumprir um horário, certo? Eu vou ter que estar submetido a determinadas ordens, né, determinadas regras, certo? Da empresa. Agora, se eu simplesmente sou contratado como uma pessoa jurídica, digamos assim, eu não tenho que cumprir certas regras. Eu tenho a obrigação de prestar o serviço. Sim, não certo? Precisa ter exclusividade. Exatamente. Né? Uma das coisas é eu não ter exclusividade. Outra coisa é horário, por exemplo. Eu não tenho um controle de horário, eu tenho que entregar o trabalho. Mas, necessariamente, eu não vou precisar ficar naquela jornada de trabalho toda lá. Agora, em relação ao horário, eu quero te fazer uma pergunta. Eu atendo muitos mentorados que possuem seus PJs, né, seus prestadores de serviço, em trabalho home office. Eles estão em casa. Tudo bem, ele sendo um PJ, ele não tem que cumprir horário, ele não tem que bater um cartão de ponto ali, um relógio, dizendo que ele entrou das 8 às 18, com 1 hora e 20 de intervalo, como acontece no regime seletista. Mas eu, como empregadora, ou como contratante, né, que aí eu já não sou empregadora, eu estou contratando o serviço de um profissional PJ, eu posso exigir tempo de resposta? Depende o que você quer dizer com tempo de resposta. Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho um designer web designer que trabalha na minha empresa fazendo as peças publicitárias no marketing digital. E aí eu tenho uma relação com essa pessoa tudo é muito conversado, eles utilizam muito, é muito utilizado ferramentas como ClickUp, Trello, que você tem ali várias tarefas para serem realizadas por várias pessoas, cada uma muitas vezes de mentorados meus, é muito comum que estão em vários estados do país, né? Muitos deles nem se conhecem pessoalmente. E aí eu coloco uma tarefa, por exemplo, e essa pessoa não me retorna. E aí eu vou no WhatsApp e falo, você viu sua tarefa? Essa pessoa não me retorna 1, 2 dias. Eu posso, por exemplo, chamar a atenção dela, falar, olha, eu te fiz uma pergunta, você não respondeu, está prejudicando o andamento do projeto. Isso cabe na minha relação como contratante ou isso iria configurar que eu sou empregadora dessa pessoa? Não, então vamos lá. Antes de responder a pergunta, vamos estabelecer a natureza da relação que existe entre o profissional, entre aspas, PJ, e a empresa que vai contratá-lo. Uhum. Então, vamos lá. O que é um profissional PJ? E por que de onde vem esse termo, né, PJ? Vem de pessoa jurídica. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa para ser contratada dessa forma, esse profissional tem que ter uma empresa constituída. Uhum. Tem certo? que ter o CNPJ, ele tem né? que ter o CNPJ, ele tem que ser uma pessoa jurídica. Não importa a forma como ele se constituiu, ele pode ser um MEI, ele pode ser uma empresa no Simples Nacional, como ele se constituiu, tá? Ele pode ser uma empresa unipessoal, ele pode ser uma empresa limitada com mais de 1 ou 2 sócios, sei lá, certo? Mas, veja bem, aí nós temos uma contratação para efetivamente ser possível, para que não haja problemas, nós temos que ter uma contratação de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ou seja, no exemplo, a empresa da Andréia vai contratar a empresa do João. Vejam bem, ele não está contratando o João, ele está contratando a empresa do João, a pessoa jurídica, para prestar serviço para ela. Ok? Então é uma relação civil. Isso deixa de ser uma relação disciplinada pelo direito do trabalho para ser uma relação civil, um contrato celebrado entre 2 empresas. Uhum. Ok? Mas o que muda isso se no fundo tem a Andréia e tem o João? Não, o que muda é que a concepção é totalmente diferente daquela concepção do João que vai ser contratado como empregado da empresa da Andréia.
Sim, mas e se eu sou pessoa física? Usando esse exemplo que eu falei aqui, que eu citei do marketing digital. Muitas vezes eu sou uma médica, eu sou uma terapeuta, uma esteticista e vou contratar alguém para fazer meu marketing digital. E eu preciso tomar esse cuidado de eu, enquanto contratante, ser uma pessoa jurídica também, ou esse contrato pode ser feito em meu nome, pessoa física? Segura um pouquinho, doutor, que no próximo bloco ele vai nos desvendar esse mistério para que você não incorra em erros na sua contratação. Você merece um pit stop doce aí no meio do seu dia. Você merece um T-Donuts. São inúmeros sabores e há um mais delicioso que o outro, gente. Ó, já é sucesso e esse aqui muito bem localizado no centro de Suzano, no Porto Boulevard. Além de todos os donuts tradicionais, hoje eu quero mostrar pra você essa outra delícia, que é o donut salgado e recheado de calabresa com cheddar. Esse deu água na boca, hein? E para acompanhar, aqui tá um milkshake delicioso que você pode escolher entre os variados sabores: leite ninho, diamante negro, ovo maltine e frutas vermelhas. Fora que você também tem aquele cafezão da tarde, café, cappuccino, chocolate, entre outras opções. Inclusive você pode pedir para receber no conforto da sua casa através do iFood. Todos os dias tem uma promoção especial e conheça você também essa delícia, porque não é qualquer donuts não, é o T-Donuts. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, com o quadro Conselheiro Jurídico, com o convidado Dr. João Espírito Santo. E no último bloco te fiz uma pergunta: se há diferença do contratante ser pessoa física ou jurídica e se isso poderia eventualmente trazer algum benefício ou malefício nessa relação, doutor? Não, é que nós vamos ter que analisar um pouquinho os casos concretos, tá? Mas vamos lá. O que leva uma pessoa física a contratar uma pessoa jurídica? Um trabalho de marketing, um trabalho de desenvolvimento aí de conteúdo para redes sociais ou coisa parecida, tá? Normalmente, quando a pessoa física acaba fazendo isso, a maioria das vezes ela contrata por uma questão específica. Eu, João, pessoa física, preciso que alguém desenvolva um site para mim. Eu vou e contrato um determinado profissional, contrato uma empresa de um determinado profissional. Tá? Então, aí ela continua sendo uma relação civil, ou seja, aquele profissional que eu contratei não vai ser meu empregado, certo? Eu contrato para que... E ele, qual é a obrigação do contratado? Entregar aquilo que nós estabelecemos no contrato. Tá? É quase que uma contratação, digamos assim, por tarefa, por uma questão específica. Ok? Ok. Por demanda, então, né? É uma demanda, começo, por demandas. Meio e fim, né? Certo, começo, meio e fim. Ok? Mesmo quando você pega e contrata alguém, sei lá, porque é muito comum hoje em redes sociais, você tem um site, você tem uma rede social e você tem lá postagens que você vai fazendo, né, ou coisa parecida, e você precisa de alguém que administre um pouco isso, que faça essas postagens e tal. Tá, isso é um trabalho que, digamos assim, ele vai ser desenvolvido no curso do tempo, ok? Mas isso, no meu modo de entender, não necessariamente não caracterizaria uma relação de emprego, tá? Mesmo eu sendo pessoa física. Sim. Ok? Por exemplo, doutor, eu contrato alguém para reformar a minha casa e a obra acaba se estendendo, algo que eu pensei que fosse acontecer em 4 meses se estende por mais de 1 ano. E essa pessoa está na minha casa de segunda a sexta-feira, trabalhando ali no jardim, na área da piscina. Isso poderia, eventualmente, caracterizar uma relação trabalhista, uma vez que essa pessoa está de segunda a sexta-feira e ela, de certa forma, responde diretamente para mim? Já bem. E é uma relação longa?
mesmo que seja uma relação longa, eu acho que num dos programas que nós fizemos, a gente falou sobre contratos. Sim. Tá? E aí a gente chama, um caso, um exemplo, tá? Onde você tem que se preocupar com a contratação. Porque às vezes as pessoas não têm muito cuidado, muita cautela, e simplesmente eu pego um pedreiro e falo, eu quero que você reforme minha casa. Eu não faço nada, não escrevo nada, não... Certo? Quais são os termos dessa relação? Então, o que eu acho? Nós temos que estabelecer a contratação. Se a contratação é para reformar um determinado imóvel, tá? E é claro que o pedreiro vai lá de segunda a sexta-feira, ele vai trabalhar, tá? A gente vai querer que ele acabe rápido e de repente o sujeito é meio lerdo lá e acaba e demora, certo? Mas o que acontece? Se você tiver um contrato estabelecendo qual é o objetivo do trabalho dele, certo? O que você estabeleceu é uma questão de empreitada. Tá? Ele, na verdade, ele é um autônomo, tá? Ou se ele tiver uma pessoa jurídica, você está contratando a pessoa jurídica dele para fazer aquela obra. Ok? Então, isso eu entendo que não cairia, da maneira como eu estou falando, não cairia naquela relação de patrão-empregado. Certo? Mas tem que estar disciplinado. Tá? Eu acho que tudo que manda é o contrato ali. Ok? E por que as pessoas preferem a pejotização, doutor João? Bom, a gente sabe que hoje, falando em empresa constituída, certo? Cada empregado que eu contrato na minha empresa, ele tem um encargo, certo? Tem um encargo social, tem os tributos que são pagos. Então, por exemplo, se você pagar R$1.000 para o empregado, se eu tenho uma empresa do Simples Nacional, depende da situação, depende do tipo digamos assim, de enquadramento profissional e tudo, mas, grosso modo, eu diria que um profissional contratado que ganhasse, entre aspas, R$1.000, você tem perto de 50% a 70% além desses R$1.000 dos encargos do que esse funcionário te custa. Certo. Certo? Tem o INSS, como é que a gente chega nesse cálculo? O empregado recebe férias, então você tem um adicional de férias, ele recebe 13º, tem mais uma remuneração por ano, certo? Dependendo da situação, tem vale transporte, tá? Tem vale refeição, ok? Então tudo isso é a hora que você coloca na ponta do lápis, e tem os encargos sociais, tem o recolhimento do INSS, tal, né? FGTS, tá? Então quando você coloca na ponta do lápis, isso dá de 50% a 70%, dependendo do seu regime tributário, dependendo de uma série de coisas. Né? Tá? Bom, se você olhar simplesmente pelo lado econômico, puro e simples, uma análise fria, quando você contrata uma pessoa jurídica, você não vai recolher INSS para a pessoa jurídica. Sim. Certo? Tá? Você não vai pagar vale-refeição para a pessoa jurídica. Certo? Talvez você uma não... ajuda de custo, né? Se ela entendeu? Mas o contrato com a pessoa jurídica mesmo é aquele contrato puro, ou seja, eu vou contratar, ou a empresa da Andréia vai contratar a empresa do João para pagar R$2.000 por mês. Acabou. Certo? É que, por exemplo, representantes comerciais, né? É muito comum empresas contratarem representantes comerciais e darem ali um valor de ajuda de custo para que ele trabalhe na rua, mesmo não sendo funcionário. Não, isso pode ser, você pode estabelecer, porque, veja bem, quando eu tenho uma empresa e meu escritório, tá, que é pessoa jurídica, vai ser contratado por uma outra empresa lá, certo? Eu estabeleço no contrato que eu vou receber um X de honorários, mas eu tenho o reembolso das despesas, porque afinal de contas eu estou trabalhando para quem me contratou. O advogado vai fazer uma diligência em outro eu fórum, em outro preciso fazer município. uma viagem, eu preciso, Exato. Eu preciso de um fórum, preciso de uma repartição pública, né? Então eu tenho alguns reembolsos e tenho essas despesas. Certo. Ok? Dependendo da maneira como é feito o contrato, você pode até prever que tenha isso. Ok? Ok. A questão é o que diferencia a contratação PJ, certo? Da contratação CLT. Além dos encargos. Além dos encargos, tá? Porque a questão não é só encargos, certo? A questão é um todo, você tem que analisar a situação em si. Então, por exemplo, eu falei lá no início, é uma contratação pessoa jurídica é pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica, não existe o que eu chamo de pessoalidade. Tá? O que é pessoalidade? Quando eu contrato um empregado, só aquele empregado é que pode fazer o trabalho. Concorda? Concordo. Tá. Quando eu contrato uma pessoa jurídica,
não é só o sócio da pessoa jurídica que eu contratei que é obrigado a fazer, que deve fazer o trabalho, que pode fazer o trabalho. Tá? Se ele tiver uma estrutura, qualquer da estrutura dele pode estar fazendo um trabalho para você. E a pessoa jurídica é responsável pela excelência, pelo padrão, exatamente, né? Tá? Aquilo que você disse lá um pouco antes. Aí eu fiz a contratação e ele não está me respondendo. Tá? Eu posso chamar a atenção dele? E aí? Eu diria o seguinte, eu posso, vamos dizer assim, se é chamar a atenção, digamos assim, eu posso agir de acordo com o que o contrato diz, eu posso penalizá-lo por isso, certo? Mas de acordo com o contrato. E aí, então, o senhor nos orienta, por exemplo, se eu faço um contrato desse, que no contrato esteja explícito qual é o tempo de resposta ou quantas demandas por mês? Posso dizer isso. Tá? Então, por exemplo, ele está me fazendo um determinado trabalho que ele tem que me entregar eventos lá, certo? Eu posso estabelecer no contrato em quanto tempo ele tem que me entregar cada evento daquele. Certo? Por exemplo, aquela questão da postagem nas redes sociais e tal. Ele tem que fazer 3 postagens por semana. Sim. Tá? Segunda, quarta e sexta. Se ele não fizer as 3 postagens na semana, eu tenho que estabelecer alguma penalidade no contrato se ele não cumprir. O que é essa penalidade? Eu posso, entre aspas, multá-lo, né? Digamos assim, certo? Descontar alguma coisa. Tá? Mas isso veja tem bem, que estar no contrato. Isso tem que estar no contrato. Original. Tá? Agora, eu não posso, veja bem, eu não posso dizer o seguinte, olha, eu vou te suspender. Não. Ou vou te advertir. Eu vou te advertir, dar uma advertência, certo? Eu vou te pagar menos, porque de repente você não trabalhou, sei lá, os 30 dias para mim. Vou descontar, porque aquela semana você viajou, porque né? Isso é típico, é típico da relação de trabalho. E aí nós vamos falar um pouquinho do elemento que realmente caracteriza a relação de trabalho, que se chama... No próximo bloco, você vai saber qual é o elemento que caracteriza essas relações de trabalho. Fica aqui. E como é gostoso sentir, enxergar, né? Olhar a paisagem quando a gente viaja, né? Olhar a pessoa que a gente gosta. Então a gente precisa o quê? Cuidar dos nossos olhos. Por isso eu te trago um lugar especializado, que é o Hospital de Olhos, que fica aqui no centro de Suzano. Aqui você vai encontrar cirurgia que eles estão fazendo com profissionais qualificados, exames, vários procedimentos e consulta também. Vou dar uma ideia do que você vai encontrar aqui além da cirurgia, tá? Então tem mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica, OCT, campimetria e muito mais. O endereço é Rua Barão de Jaceguai, 522, centro de Suzano. E o telefone para mais informações é 3164-0900. Seus olhos nas mãos de profissionais qualificados. Hospital de Olhos. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco. Não deixei o Dr. João nos explicar qual é o elemento que caracteriza relações de trabalho, né? Relações que podem ser entendidas pelo Ministério do Trabalho como empregador-empregado. Conte-nos, doutor João, qual é o perigo que nós podemos estar correndo e que o próprio profissional também pode talvez estar num processo, num modelo de contratação errado daquilo que ele assinou. Bom, vamos lá. Existem alguns elementos que a doutrina, a jurisprudência, a lei, né,
indica que devem estar presentes para se caracterizar uma relação de emprego, de patrão e empregado. Então, vamos lá. Não vou meter a ordem, né? Vou deixar o principal por último. O elemento que ele não contou no último bloco. Vamos lá. Primeiro, habitualidade. Tá. Certo? Ou seja, esse trabalho tem que ser habitual. O que é habitualidade? É aquele trabalho que você vai desenvolvendo durante um determinado período de tempo de maneira habitual. Tá? Não é aquela história de que você foi um dia e depois não foi mais durante 2 ou 3 meses, entendeu? Então, ou seja, é uma habitualidade. Tá? Existe até o caso da empregada doméstica hoje, né? Quando você, se ela ficar na sua casa mais do que de 3 vezes ou mais por semana, né? Considera o vínculo, certo? Tá, bom, ok. Então, essa habitualidade. Outro elemento, a onerosidade. O que é onerosidade? Não pode ser um trabalho de graça. Esse trabalho você tem que pagar alguma coisa, certo? Tá. Outro elemento é a pessoalidade. Isso a gente falou um pouquinho disfarçado agora nas conversas iniciais aqui do programa. Mas o que é pessoalidade? É aquela história, o empregado, quem que pode exercer o trabalho? É o empregado. Você está contratando o João, você está contratando aquela pessoa para fazer o trabalho. Certo? Aí o elemento principal, qual que é? É a subordinação. O que é a subordinação? Todo mundo entende o que é uma pessoa subordinada a outra. O subordinado, ele deve o quê? Ele deve obediência, ele tem que atender às regras. E o subordinado, quando ele deixa de cumprir alguma coisa, ele está sujeito a uma repreensão. E pelas leis trabalhistas, vão de advertência, suspensão, até uma demissão por justa causa. Ok? Bom, vamos lá. O profissional PJ, ele presta o serviço, ou seja, a empresa dele está prestando um serviço, mas ele não é subordinado. Certo? Então, por isso que eu digo, ele pode sofrer alguma sanção que estiver prevista no contrato que ele assinou. Ok? Então, por isso que eu falei que não vai suspensão, não vai, como é que se diz? Advertência, desconto de horas não trabalhadas. Descontos de horas não trabalhadas, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo. Doutor, muito bem, muito bom. Descobriu aí o principal elemento, é a subordinação, ou seja, você, profissional contratado, se você tiver que obedecer a regras, obedecer a preceitos dessa pessoa que te contratou e ser penalizado caso não faça, caracterizou-se então a subordinação, né? Seria a subordinação. Ou seja, o que é a subordinação? Hoje você vai ter que vir trabalhar aqui e tal, ou amanhã você vai ter que estar em outro lugar, certo? Sim. Então, é o normal do que o patrão pode fazer com relação ao empregado, obviamente dentro da lei. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está nos assistindo aí, que falou assim, meu Deus, acabei de me dar conta de que tem profissionais e contratos vigentes que não estão do jeito que deveria ser. A relação já está estabelecida. Eu posso, em algum momento, fazer um aditivo de contrato ou até mudar aquelas cláusulas porque eu não conhecia e talvez nem a pessoa que eu contratei também? Ou não? Uma relação contratual ela pode ser mudada. Tá? A única coisa que eu aconselho é assim, se você está com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, você tem que procurar um profissional tá? Que entenda, fazer uma consulta para verificar isso. Porque, veja bem, é aquilo que eu gosto sempre de falar, né? Nas questões jurídicas não existe receita de bolo, certo? Por quê? Aliás, mesmo quando você faz bolo com receita, não está garantindo que isso vai sair igual o bolo que você comeu e gostou, alguns macetes ali que se você não souber cozinhar, a mesma receita não pode sai não dar errada, certo. né? Então, por quê? O que ocorre? Precisa analisar a situação concreta, tá? E ver se realmente há um enquadramento para que você possa entrar no conforme, certo? Então vamos lá, deixa bem claro. Não existe nenhuma ilegalidade de você contratar uma pessoa na forma de pessoa jurídica. Tá? Mas, muitas vezes, a gente vê que mesmo a contratação sendo feita, no meio do caminho, essa relação começa a se desvirtuar. Então, esse é o cuidado que precisa ter. Então, o que seria a relação desvirtuada, doutor? Você me contrata como
como pessoa jurídica, aí você fala assim, mas eu quero que você venha de segunda a sexta aqui na empresa, direto aqui, não sei o quê, certo? E aí, de repente, a relação começa a ser uma relação, na realidade, digamos assim, de patrão empregado. Uhum. E quando, por exemplo, o funcionário, a empresa tem funcionários seletistas e alguns PJs, é muito comum isso, né? Desde sempre, há muitos anos atrás, já tinham os terceiros, né? Áreas terceirizadas por empresas jurídico, contábil, não são todas as empresas que têm um contador próprio. Eu, na minha empresa, já tive durante muitos anos contador interno dentro da empresa, hoje tenho um terceiro que faz a minha contabilidade. E aí eu tenho as duas formas, eu tenho colaboradores seletistas e eu tenho prestadores de serviços PJs. E quando esse PJ, por exemplo, ele fala assim, para mim é mais cômodo que eu venha à empresa prestar esse serviço. Eu, como empresário, posso permitir isso ou eu devo inibir essa prática? Olha, não vejo assim que o fato dele vir à empresa descaracterizaria a relação de pessoa jurídica. Ok? A maneira como a coisa vai ser feita. Tá, bem, ele ir à empresa alguns dias, mas se você acostumar que ele está indo à empresa todos os dias, aí de repente um dia ele não vem, você fala, pô, você não veio? Como é que eu vou fazer? Eu vou te descontar. Aí, entendeu? Aí você está desvirtuando a relação. Certo? Então, não é necessariamente o fato dele vir à empresa trabalhar, ou não vir à empresa trabalhar. Você contou a história do representante comercial. Sim. É muito comum o representante comercial não vir à empresa. Sim. Certo? Ele faz um trabalho de campo. É um trabalho de campo. Às vezes ele acaba vindo, porque, na verdade, como é que eu vou ser seu representante comercial se eu não conhecer o seu produto? Certo? Se de repente eu não tiver, entre aspas, exatamente, um treinamento para saber, você está lançando um produto novo, eu não tenho que conhecer o produto para poder vender bem. Então, o que eu digo? Não é essa situação, uma situação específica, que vai desvirtuar a relação. Tá? Você precisa ver no todo. Então, como eu disse antes, é necessário que você, a hora que você for fazer um contrato, você medir bem e fazer esse contrato direito. Segundo, a hora que seu contrato já estiver em andamento, né, ou em operação, digamos assim, você verificar para que aquela operação não venha desvirtuar aquilo que você contratou. Certo? E aí não tem muita outra coisa a falar não, gente. Assim, tá com dúvida, tem que procurar alguém que entenda, expor a situação para saber se tem risco ou não tem risco e ajustar o rumo, entendeu? E quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. João Espírito Santo aqui conosco no quadro Conselheiro Jurídico. Muito obrigada, doutor, e nos vemos no próximo mês. Ok, Andréia, estaremos aqui para mais uma vez podermos sanar um pouquinho as dúvidas, né, dos empresários, né, que a gente sabe que são muitas, né, mas que, como você disse, bem disse, é muito importante que eles tenham conhecimento das coisas, tá, para evitar, né, para que possam seguir com as atividades aí de uma maneira eficiente, digamos assim. Por isso é tão importante você ter acesso a esse conhecimento jurídico. Você pode, sem culpa, né, sem intenção, estar cometendo erros que pode sim penalizar o seu negócio. Por isso também eu peço que você compartilhe esse programa para quantas pessoas você souber que precisam obter conhecimento e, em tempo oportuno, obtenha um aconselhamento jurídico. Muito obrigada pela presença, te vejo no próximo programa. Eu sou Andréia Bossóis, eu tenho um encontro marcado com você todos os dias às 21 horas no programa Mentoria em Foco, aqui na Rede Alto Tietê.